Quero falar sobre algo muito prático. E muito do que eu vou ministrar aqui hoje, eu já ministrei sobre a igreja há algum tempo atrás. Mas eu gosto de alinhar a igreja depois que a gente tem algo profético, uma conferência profética, um culto profético. Porque o profético ele é poderoso, ele move o sobrenatural. O profético é uma comunicação das realidades dos céus sobre a terra. O profético é uma antecipação para quem recebeu uma palavra profética. O profético ele nos inspira, ele nos move, nos abençoa, nos edifica. Mas o profético não é o final de algo, o profético é o início de algo. E tem muita gente que se sacia porque recebeu uma palavra profética. Se você recebeu uma palavra profética, agora os céus estão aguardando um posicionamento em fé. Ouvir algo de um homem de Deus não vai mudar a sua história se você também não quiser se tornar um homem de Deus, porque promessas de Deus são para filhos de Deus. Ouvir que Deus tem um chamado, muitos ouviram. Ouvir que Deus tem promessas, muitos ouviram. Mas o que tem afetado a história não são homens só que ouviram os céus, mas são homens que ouviram os céus e fizeram alguma coisa com aquilo que ouviram. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Não somos ouvintes apenas, a palavra fala sobre isso, mas praticantes do que ouvimos. Os céus não querem entreter você quando falam algo bom sobre o seu futuro. Os céus não querem animar você quando falam sobre uma promessa que você carrega. Os céus muitas vezes querem alertar você, porque existem palavras antigas que a gente já ouviu várias vezes e ainda não se posicionou para viver. Baixa um pouquinho o teclado, por favor, lindão. E é por isso que receber uma palavra profética para mim é algo que me deixa muito mais atento e revestido de temor do que animado, porque o ânimo passa. O ânimo passa. Quantas pessoas começaram a jornada de fé junto com a gente e elas desistiram no meio do caminho? Quantas famílias a gente conheceu mais apaixonadas por Jesus do que a gente, e por conta de algum motivo elas pararam no meio do caminho? Jornada de fé não é sobre ter bom ânimo para começar, é sobre ter bom ânimo para se manter. Não é sobre a gente começar certo apenas, é sobre a gente terminar certo. É sobre a gente olhar para o nosso histórico e falar, valeu a pena. No meio da crise, Deus se revelou para mim. No dia mal, Deus se revelou para mim. Quando nada parecia ser bom, Deus se revelou para mim. Alguém está comigo? Diga amém. O que fazer depois de uma palavra profética? Você vai receber palavras através das pregações, através das orações, através de homens de Deus, através de sonhos. Mas eu quero te lembrar que quando os céus te revelam algo, Ele espera algo de você. Fala comigo, fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala, quando o céu te revela algo, Ele espera algo de você. Quando eu recebo uma palavra profética, em primeiro lugar eu preciso discernir. É de Deus ou não é? É para mim ou não é? É para agora ou não é? A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Tem muita gente que se frustrou porque discerniu a coisa certa, mas fez no tempo errado. O sábio discerne não só o modo de fazer, como fazer, mas também a hora de fazer. A gente olha para a forma como alguns homens incríveis, eles lidaram com o tempo na Bíblia. E é interessante porque se dependesse de Maria, provavelmente Jesus teria começado seu ministério antes da hora. A Bíblia fala que no primeiro milagre, quando ela insiste com o filho, eles vão passar vergonha, o vinho acabou, ajuda, faz alguma coisa. Jesus fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo? A Bíblia não relata se houve mais episódios como aquele, mas eu creio que para Jesus dar uma resposta tão enfática, talvez a mãe dele já há algum tempo estivesse tentando ativá-lo. A verdade, irmão, é que até Maria, a mãe de Jesus, pode em algum momento ter se movido por ansiedade. Imagina a alegria dela em saber que o filho poderia curar um enfermo, um cego, um surdo. Mas Jesus precisou discernir o tempo em que o pai diria para ele, agora pode começar, ou agora ainda não é chegada a sua hora. Se Jesus se movesse pelo tempo de Maria, teria começado antes da hora. Se Jesus tivesse movido por Pedro, talvez a redenção nunca tivesse acontecido. A Bíblia diz que quando ele começa a falar sobre a perseguição que vai sofrer, o sacrifício, a humilhação, Pedro fala, não, Jesus, você nunca vai passar por isso, a gente não vai deixar que você enfrente isso. E Jesus se posiciona repreendendo Pedro, fala, para trás de mim, Satanás. Irmão, olha para mim. Pessoas boas ao nosso redor podem sabotar o tempo de Deus para nós, se eles forem o nosso aferidor e não o Espírito Santo que em nós habita.
Eu lembro que quando a gente foi para a América, amigos disseram, não vai, você está no melhor momento, algo vai acontecer. Quando a gente voltou da América, alguns amigos falaram, não faz sentido, você está no seu melhor momento, algo está acontecendo. Mas homens se movem por sinais naturais. Os céus, eles geram o sobrenatural. Homens olham para o tempo e falam, o tempo é bom, a colheita vai ser boa. Os céus falam, mesmo que não haja tempo, mesmo que não haja semente, mesmo que não haja nada, o sobrenatural, ele cria o que não existe. Ele faz o sobrenatural se tornar natural. Alguém está comigo? Diga amém. E esse é o perigo de carregarmos promessas sobrenaturais, mas tentarmos entendê-las de forma natural. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Não faria sentido entender a arca se não fosse por uma palavra que Deus deu para Noé. Não faria sentido entender a peregrinação se não fosse por uma palavra que Deus deu para Moisés. Não faria sentido entender a perseguição se não fosse por uma unção que Deus liberou sobre Davi. Não faria sentido a sua história se não fosse por uma promessa que Deus te fez tempos atrás. Eu não sei você, irmão, mas Deus profetizou coisas a meu respeito, mas Ele não falou como seria o caminho, os lugares, as provas, porque provavelmente se Deus nos revelasse toda a nossa história, a gente preferiria abrir mão de um chamado do que ter que enfrentar os processos. Mas eu quero te lembrar algo, alguém está comigo aqui, diga amém. Eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida. O seu processo já faz parte da sua promessa. Fala para quem está do seu lado, o seu processo já faz parte da promessa. Às vezes a gente tem um pensamento limitado sobre processos e sobre promessas. E a gente acha que as promessas se cumprem quando chega no final da história, mas elas já começaram a se cumprir quando você deu os primeiros passos. Deus fala que Davi vai ser um rei e que o reinado dele nunca houve e nunca haverá igual. Talvez para alguns de nós, o reinado de Davi começa quando ele senta no trono, mas na verdade para os céus, o reinado de Davi começa quando o óleo é derramado sobre a sua cabeça. Alguns diriam, como pode? Como que Deus vai levantá-lo como rei? Se ele está enfrentando desertos, perseguições, Saul, irmão, os céus não estavam esperando o deserto de Davi passar para que ele se tornasse o rei Davi. Ele se tornou o rei Davi quando a unção de rei foi derramada sobre a sua cabeça. O menino Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. O menino João Batista crescia em graça e sabedoria em meio a desertos. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus nasce, magos vão ao encontro dele para presenteá-los, porque sabiam que o Salvador do mundo, o Filho de Deus, já havia sido gerado. Não reconheceram isso quando o seu ministério começa, mas reconheceram isso quando ele nasce. Por quê? Porque todo o processo já faz parte da promessa. O menino Jesus já era o Messias. O menino Davi, ungido sobre a sua cabeça com óleo, já era o rei Davi. O menino José, quando recebe o sonho de Deus, já era o governador José, irmão. Toda a palavra que Deus liberou a seu respeito já é uma realidade para os céus. É você que decide se portar de acordo com ela ou esperar algo acontecer para começar a se mover. Irving McManus, um pastor da Califórnia, ele diz que a maior tragédia da vida de um cristão é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Eu consigo crer no meu espírito em cruzadas de milagres em estádios. Eu consigo crer no meu espírito em conferências proféticas aqui que vão receber nações. Eu consigo crer e ver pelos olhos da fé o nosso welcome tendo que recepcionar pessoas e caravanas nos aeroportos. Alguém comigo? Eu consigo ver um movimento de crianças cheias do Espírito Santo de Deus se movendo no sobrenatural, andando pelo auditório, passando pelos corredores, tocando pessoas e pessoas sendo curadas. Alguém consegue crer nisso? Pastor, quando isso vai começar? Já começou. Isso já começou. Alguém pode celebrar aquilo que Jesus está fazendo? Declare com autoridade, diga isso já começou. Isso já começou. Quando isso começou, pastor? Quando o primeiro culto iniciou, quando o primeiro intercessor se alistou, quando a primeira criança sentou para ouvir sobre Jesus nesse lugar, quando a primeira pessoa mergulhou nas águas. Não é porque agora tem um lago de batismo bonito que existe algo novo liberado por conta de um posicionamento natural. Não. Quando a primeira pessoa mergulhou nas águas, nos céus é uma mensagem, algo novo está sendo gerado.
A Bíblia diz: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? O que fazer quando receber uma palavra profética, um sonho? Quando Deus falar comigo a respeito do meu chamado? É começar a me portar como tal. Se Deus disse que você vai ser um príncipe, caminhe como um príncipe. Se Deus disse que você vai tocar uma nação, caminhe como alguém que lidera uma nação. Se Deus disse que você vai ter uma família linda, caminhe como um pai de família, uma mulher de princípios. Você não vai mudar o seu tipo de roupa se você for chamado para um cargo na igreja. Não. Você vai se avaliar e você vai ver a roupa que eu visto com a minha altura, da identidade que eu tenho, do chamado que eu tenho, a forma como eu me movo, os sonhos que eu tenho, o que eu faço, o que eu tenho dedicado meu tempo aponta para o meu chamado ou eu estou perdendo tempo? A gente começa a avaliar o futuro a partir de uma perspectiva do presente. A gente começa a avaliar o presente a partir de uma perspectiva da Gênese, porque o nosso futuro tem muito mais a ver com o início da nossa história do que qualquer outra coisa. No ventre da minha mãe, os céus liberaram palavras a meu respeito. Eu preciso entender como o céu me chama para caminhar debaixo dessa revelação. Eu lembro quando eu conheci o pastor Vitor Hugo, foi lá em Orlando, talvez uns 2 anos atrás. E quando eu cheguei numa reunião de empresários, eu fui a última pessoa a chegar, sentei na última cadeira da última mesa. Alguns amigos tinham chamado para fazer um passeio de moto, e eu estava de jaqueta de motociclista. Eu postei na época motoqueiro, uma galera de São Paulo que ficou revoltado, perdão gente. Que aqui tem essa motoqueiro e motociclista, né? Ok, no Rio acho que todo mundo é motoqueiro. Mas enfim, tem algum motociclista aqui, gente? Ok, 2 pessoas, meu Deus, 5 pessoas. E eu estava com aquela jaqueta da Harley, tudo emprestado, bonezinho. E quando eu sentei na última cadeira, na última mesa, ele olhou para mim e falou assim: você, fica de pé. Eu estou aqui nessa noite só para liberar algo para você. Você demorou 3 horas para chegar aqui, não foi? Aí eu já... Foi. Tudo se levantou na estrada para você não chegar aqui, não é verdade? Eu falei: é verdade. Então vem aqui, aperta minha mão. Ele falou: nos céus você é chamado de guerreiro. Nada é fácil para você. Ele começou a liberar palavras. Algumas me trazendo à memória o que Deus já havia feito ou falado, algumas apontando para algo que Deus ainda iria fazer, e uma boa parte delas a gente já viveu. Essa igreja faz parte disso. Eu lembro que ele falou: Deus está preparando o seu retorno para o Brasil. Deus vai abrir as portas da nação e você vai viver algo sobrenatural. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque aquele dia poderia ter me marcado e eu poderia ter esperado algo acontecer, mas você precisa fazer alguma coisa com o que recebeu. Tem muita gente frustrada porque recebeu uma palavra, mas nunca se posicionou para ela. Palavras não vão te carregar no colo do lugar que você recebeu para o lugar que Deus quer te levar. Você precisa dar os primeiros passos de fé. Abraão ouviu: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia ainda o destino, mas ele sabia qual não era mais o lugar. Não é mais aí, não é mais para você, não é o que eu tenho para você. Então sai daí e vai para um lugar novo. Alguém está comigo? Diga amém. Às vezes uma palavra profética não vai ser necessariamente um apontamento para o próximo passo, mas vai ser uma certeza do lugar que você não deve mais permanecer. Esse relacionamento não é para você, essa sociedade não me agrada, esse negócio não fui eu quem te deu, não insiste.
essa igreja, não é mais essa cidade, não é mais esse sonho, não é mais esse projeto. Saber o que não é de Deus para nós é tão importante quanto sabermos o que é de Deus para nós. Você está comigo ainda? Diga amém. Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!